E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. E chegamos ao último episódio da terceira temporada do nosso podcast Especialista em Homens. E você já foi lá no Spotify avaliar o podcast? Corre lá, meu amor, e dá 5 estrelas pra mim, porque eu brilho. E o Natal tá aí, né? Papai Noel tá doido pra passar o saco. Mas você vai lançar um nãozão pra ele. E vai falar um simzão pra mim. Sabe aquele presente personalizado, arrebatador e educativo? Tenho sim. As cartas da Braba. Tenho para pronta entrega, inclusive. Ao invés de dar o seu dinheiro para um grande conglomerado que ferra a vida dos trabalhadores na escala 6x1, bota dinheiro no bolso dessa trabalhadora precarizada aqui, meu povo. Você fica feliz, eu fico feliz, e juntas nós ficamos felizes por fazer pessoas chorar com a sabedoria da Brava. Não tem libertação sem dor, meu povo, não tem. No mesmo lugar, do mesmo jeito, sem grandes movimentações, você vai ficar do mesmo jeito. Não tem como. Então dá o baralho para balançar as pessoas aí na vida, tá? É um baralho lindo, colorido, com 48 cartas com frases autorais minhas. Muitas vocês já ouviram aqui, tipo aquela, Castelo também tem calabouço. Ou então, engole o choro, para de ser branca. E o baralho vem com uma embalagem super linda, personalizada. Gente, é muito legal. Dá para você tirar você mesma, ler as cartas e ter suas próprias reflexões. E dá para promover interação com as amigas, sabe? Dá para você dar de presente para aquela amiga chata para um caralho, que tá com o mesmo problema há muitos anos, com o mesmo homem que ela não resolve. Chata. É ideal para quem gosta de presentes diferentes e educativos, assim como eu. O valor é R$80, tá? É só você me chamar no Instagram, no @bravíssima.oficial, ou no meu zap, para quem tem meu número, a minha comunidade tem o meu número, ou no e-mail, especialistaemhomens@gmail.com, e eu envio para você, ok? Bora, galera, bora encher meu bolso, minha gente! E agora eu quero explicar para vocês como vai ser a nossa programação no final do ano, tá? Hoje é dia 13/12. E termina hoje a nossa terceira temporada. Não sei se vocês repararam, mas cada temporada tem 8 episódios, né? Aproximadamente 2 meses. Na sequência, ou seja, nos dias 10 e nos dias 17 de dezembro de 2025, eu vou lançar episódio, mas não vai ser essa história de outra pessoa, padrão, roteirizada, editada, que você está acostumado aqui não, tá? As próximas 2 semanas, eu vou me dedicar a falar sobre a criação de meninos em tempos de movimentos masculinistas. Vou pegar o gancho aqui do Calvo da Campari, que é o Red Pill, que bateu na namorada, surpreendendo um total de 0 pessoas. Então, criar Red Pill em céu em tal, isso aí é a nova realidade, tá bom? Game, internet, solidão, isolamento, pornografia, homens, tá tudo aí, ó. Tragédia anunciada por mim há alguns anos. Lembrando a vocês, por que eu vou falar desse assunto, né? Eu não sou muito de falar do meu vasto currículo, mas eu sou mestra em educação, gênero e masculinidades, juventudes e violência. E agora também eu sou doutoranda, tá bom? Com doutorado focado na pesquisa com adolescentes que praticam ataques de violência extrema nas escolas, bullying, essas coisas, esses sintomas todos aí que a gente está vendo. E, obviamente, sob a perspectiva das masculinidades. E nesse combo de experiências que eu tenho com adolescências, principalmente aquelas inseridas no sistema socioeducativo, eu vou contar aqui a minha experiência dando aula para 5 jovens que foram presos pela prática de atos infracionais ligados à organização e ameaça de ataques de violência nas escolas. Ou seja, esses meninos, majoritariamente brancos e de classe média, foram pegos em uma operação da Polícia Civil por organizar esses ataques. E chegaram a ser presos por isso, né? Lembrando que preso é a palavra popular que todo mundo entende, mas criança e adolescente são pessoas em condições de desenvolvimento. Então, eles estão sob a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto,
eles são inseridos em medidas socioeducativas e não presídios. E eles precisam de atenção, cuidado e proteção, e não cadeia. A adolescência é a manifestação viva da política de morte dos adultos. Ou seja, a sociedade cria os adolescentes que ela quer. E se a gente está vendo esses sintomas aí, fomos nós que botamos no mundo, tá bom? Eu não sou mãe, não sou, tá? Eu sou educadora, professora e sou totalmente do time dos adolescentes. Vai por mim. Adultos estão estragando tudo e eu estou do lado das juventudes. Então nós vamos falar das diferenças raciais, socioeconômicas, mães brancas e escolas particulares, mães negras e escolas públicas, pais, pai. Quando aparece a gente até fala alguma coisa sobre isso, mas geralmente não dá para contar, muitas vezes até atrapalha, então não tem tanto o que dizer, né? Porque pai não contribui com nada. Mas aí chama geral, chama a família toda, que eu vou dar 2 aulas sobre adolescências, tá? E o baita desafio de criar meninos nos tempos de hoje, principalmente considerando que as juventudes masculinistas estão em guerra contra suas mães. Mas você fez tudo pela sua cria e mesmo assim seu filho te odeia, mãe? Pois é, não é? Muitas vezes o erro é justamente oferecer tudo, é não ser gente e ser apenas uma subalterna de toda a família. Mas é isso, tá? Dia 10 e dia 17, adolescências. Aí, no dia 24 e no dia 31, não vai ter episódio. Aí eu volto no dia 7 de janeiro com a 4ª temporada. Normalzinha, com nossas histórias incríveis, maravilhosas, normalmente. Combinados? Aí vocês aproveitam para maratonar os 23 episódios que nós já temos por aí. E também para criar vergonha nessa sua cara e entrar para a campanha de financiamento coletivo. O site é www.apoia.se/especialista em homens. E eu preciso também de histórias para a próxima temporada. Gente, me manda aí. O nosso e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. E finalmente chegamos no deboche de encerramento dessa temporada. Ai, como eu amo rir de um homem emocionado. Gosto, mas também me divirto demais com esses seres, tá, gente? Hoje eu vou contar para vocês a história do emocionado Pedro. Pedrinho, tão fofinho. O ano era 2010 e Pedro tinha 22 aninhos. Pedro, um menino do interior, era final de ano, e aí ele viajou para a formatura da sua irmã na capital. E nessa viagem ele ficou hospedado na casa de uma tia. E Pedro tinha também um primo naquela cidade que era uns 10 anos mais velho que ele, né, que tinha só 22 aninhos. Esse primo, então, tinha seus 32 e chamou Pedro para dar um rolê, tomar uma cerveja e tal, e dar uma volta numa casa de entretenimento adulto. Ali eles veriam alguns objetos não identificados, mas também conhecidos como mulheres. A casa abria às 23 horas, então eles ficaram na rua bebendo até dar o horário de abrirem os salões do entretenimento masculino adulto. Era uma casa que ficava no centro da cidade, o nome é tipo Go Girls. Lógico que o nome não é verdadeiro, viu, minha gente? E aí, né, foi Pedrinho todo feliz com o priminho para a zona. Ele nunca tinha ido numa zona e ele estava doido para saber como é que funcionava. Na cabeça dele, ele ia chegar lá e comer umas 3 mulheres naquele dia, porque ele é o cachorrão cabuloso. Mas, aos 22 anos, a pouquíssima experiência que ele tinha, na verdade, ele tinha uma vasta experiência, né, no famoso 5 contra 1, que é a punheta, que ele experimentava quase todos os dias. O menino desenvolveu ler aos 22 anos por bater tanta punheta. Mas aí, né, machos unidos entraram naquele local cheio de mulheres e tinha de todos os jeitos, cores, tamanhos e sabores. Ah, que delícia! Quase um balcão de bala no shopping. E o menino Pedro, doido, preencheu o cu de açúcar. Mulheres vindas de vários lugares do Brasil posavam ali para oferecer um divertimento prazeroso para os homens que ali frequentavam.
Como era a primeira vez de Pedro, ele já estava bastante calibrado, sabe? Ele tinha passado as últimas 4, 5 horas bebendo com seu primo macho. Deu a hora de abriram os portões, bora. Ao atravessar aquele portal do entretenimento, Pedro não sustentou a marra de cabuloso e pegador e já se apaixonou pela primeira garota que ele viu. Oh my God. Emocionadíssimo. Michele, loira, olho verde. Que gosto surpreendente, né? Aí Pedro e Michele conversavam sobre vários assuntos. Aquilo fluía como velhos conhecidos, almas gêmeas. Até que Pedro começou a questionar os motivos que faziam aquela frágil e doce mulher estar ali naquela vida. A Michele disse para o Pedro que era enfermeira. Ela trabalhava num hospital próximo e tinha vindo direto do plantão no hospital para o seu segundo turno de trabalho. Isso que dá não pagar o piso da enfermagem, tá vendo? Obrigando as mulheres a se submeter a uma vida tão degradante. Tipo, precisar render assunto com jovenzinhos emocionados à noite de madrugada. Ah, gente. Mas aqui, é lógico que ela estava mentindo para ele, mas obviamente Pedro, muito emocionado, não percebeu. Justo uma enfermeira, Pedro. É muita ingenuidade, não é mesmo? A Mona sabe o que dizer, meu amor, tá? Mas no fundo era só a última fantasia que ela tinha comprado no sex shop e estava querendo estrear, entendeu? Mediante pagamento. Lógico, porque ela, muito mais esperta que eu, cobra. Mas aí, né, de repente, Pedro começou a prometer tirar. Pedro começou a prometer que tiraria aquela moça daquela vida. Ele passou a dizer para ela que estava apaixonado, que ela era a mulher mais bonita e mais gostosa dali, entendeu? Que aquela vida não era para ela, que ele estava disposto a tirar aquela senhora dali. Gente, esse menino é tão bom. Galera, volta aí uns episódios e escuta meu desembolo com a Jade, que é trabalhadora sexual. Ela fala tudo sobre esses pobres seres homens, salvadores de mulheres indefesas na zona. Ai, mas aí, né, o amor é cego, surdo, mudo, burro, retardado e não paga a conta. Naquele momento, Pedro esquecia que ainda tinha um financiamento estudantil para pagar. E a bolsa de estágio estava quase toda comprometida com a estadia daquele menino ali na capital. Mas, como o homem provedor que ele acha que ele sabia que ele seria capaz de honrar com aquele compromisso para salvar sua donzela em defesa daquele antro de safadeza, onde Jesus não pisa e o diabo se diverte. Amém. Pedro, ele não salvaria apenas Michele, não. Ele salvaria todas as princesas que ele visse naquela noite. As meninas pediam para ele pagar a cerveja e ele pagava. Inclusive, na época, cada garrafinha de long neck custava cerca de R$12. Gente, isso era um absurdo para 2011. Ainda mais para o estudante que recebia bolsa de estágio no valor de R$700. Aí, né, depois de ter conversado com várias moças, prometido casamento, filhos e filhas e uma vida linda com pôr de sol nas montanhas, ele acabou contratando os serviços da primeira paixão da noite, a Michele. Acontece que o orçamento já estava um pouco comprometido, pagou muitas cervejas, viagem, e aí ele não tinha muita grana para esse amor. Então ele teria que amar por 15 minutos. E lá foi o jovem apaixonado Pedro para o quarto com a sua donzela. Uma porta de metal, né? Aí nessa porta, atrás dessa porta, logo à frente, uma cama, uma ducha para que a moça pudesse se banhar, e Pedro também, né, caso quisesse,
Enquanto estavam ali no quarto, a arrumadeira estava terminando de colocar um lençol limpo. Que romance, hein, gente? Já que o quarto acabara de ser usado por outro cavalheiro com sua donzela. A camareira saiu e, de repente, Pedro ficou sozinho com aquela mulher no quarto. Só que aí bateu uma dúvida. O que fazer com essa mulher? Será que as minhas punhetas me prepararam para esse momento? Será que aquelas 2 vezes que eu transei me preparavam para esse momento? Será que a minha história me tornara o homem que Michele merece? Como deflorar essa donzela com tão pouca experiência? E Michele tentava seduzir o Pedro, bunda pra lá, bunda pra cá, mão no pau, pau naquilo, aquilo no pau, cheiro no pescoço e nada. Eis que o jovem apaixonado tentou uma jogada arriscada e lascou-lhe um beijo em Michele. E Michele, com sua voz doce, disse no ouvidinho: não precisa beijar não, gatinho. Oh, shit! Casamento complicado esse aí, viu, Pedro? Sem beijo, leva a donzela, mas vai sem beijo. Aí, na sequência, Michele disse: deixa comigo, delícia. Eu sei o que eu tô fazendo. E isso deve ter durado, tipo assim, gente, uns 4 minutos. Vamos lá, guerreiro. Você tem 11 minutos para tirar ela da torre, tá bom? Michele tirou a roupa e Pedro viu aquela mulher toda siliconada, pele lisinha, uma águia tatuada nas costas, ponta para fazer seu peru voar. E o Pedrinho Júnior nada de acordar. Ela disse pro Pedro tirar a roupa. Aí ele tirou e ela começou a dizer: como seu pau é grande. Nossa, como seu pau é grande, Pedro. Como você é gostoso. Você é uma máquina. Me coma e me possua agora. Eu sou toda sua, meu homem. Aí Pedro entrou na onda, né? E começou a falar umas putaria também, safado. Eis que o mini gigante acordou. Ê, bem-vindo, Juninho! Seja bem-vindo. E de repente, o quê? O sinal tocou. Tinha passado os 15 minutos de Pedro. Pedro perguntou para sua futura varoa: e agora? E agora? Hã? E ela respondeu: mais 15 minutos? R$75, bora! Ai, gente, que treva maravilhosa, obrigada por isso. Aí, mas o pobre Pedro não tinha mais um centavo depois de tantas cervejas e tantas coisas e uma bolsa de R$700. O pau do pobre Pedro não afogou naquela delícia molhada de Michele. O pau do pobre Pedro ficou na mão, literalmente. Ó, vamos lá. O pau do Pedro é pobre. O pobre pau do Pedro. Adoro esse trava-língua. Ficou maravilhoso. O pau do pequeno pau do Pedro é pobre. Justo ele, Pedro, que estava prometendo tirar todas as garotas daquela vida infame, não tinha R$75 para meter-lhe a piroca em Michele. Pedro foi acometido com o tamanho da sua insignificância e percebeu que emoção não leva ninguém a nada. O que leva é o dinheiro. Aí, com o toque da sirene, a moça tomou uma ducha, ele vestiu a roupa e ele voltou para a pista. E Michele não teve casamento, foi trabalhar, né? Já que Pedro não tinha dinheiro para pagar mais 15 minutos, não vai ser o Pedro que vai tirar a donzela daquela vida, que ela, sinceramente, está muito satisfeita, imagino eu, ou tão satisfeita como qualquer trabalhador precarizado, mas bora lá, né? Aí Pedro chegou lá na pista novamente e o primo, e aí, tá, escalhafa bucheta de Michele? Pedro respondeu, claro, oi, uai, óbvio, trazei loucamente. Subimos no ventilador, pulamos juntos na janela, sem desencaixar o peru, tá? Ela gozou tanto nesses 15 minutos que no final ela teve que me pagar por uma noite tão inesquecível.
Ô, gente, eu tô contando essa história. Ele não contou, ele não falou isso pro primo dele, não, mas ele inventou um tanto de lorota pro primo dele lá, tá? E aí, Pedro, muito macho, não teve coragem de contar pro primo o que tinha acontecido. Porque seria uma vergonha, não é mesmo? Então, ele tinha que tirar onda. E mesmo tirando a onda, bateu uma bad nele e ele disse que queria ir embora. Aí eles foram embora. Foram embora, tal, chegaram em casa, ele deitou, dormiu e só acordou no outro dia, às 8h24 da manhã. Ao olhar no relógio, bateu em Pedro a neura por causa do 24. Pedro começou a pegar viagem. Putz, eu sou viado. Ai, putz, eu sou viado, porque ele acordou 8h24, eu sou viado. Vai pegando a viagem. Droga, não soube se usou, acredito que não, era só álcool, mas pegou viagem. Mas coincidência ou não, todas as vezes que ele olhava no relógio, os minutos sempre davam 24, 14, 24, 19, 24. E assim, por vários dias, ele olhava no relógio e sempre coincidia o 24 nos minutos. E isso dava em Pedro a certeza de que ele era mesmo viado. Em alguns momentos, quando ele olhava no relógio, haviam outros minutos, tipo 10, 25, 34, ele ficava aliviado, né? Ele pegou viagem que se aparecesse 24, ele era viado, mas se não aparecesse 24, ele não era. Aí ele passou a olhar para o relógio sempre preocupado, entendeu? E isso começou a ficar perturbador para o Pedro, pois ele realmente começou a questionar se ele era gay, porque a gente não conseguiu, em 15 minutos, resolver o problema dele, porque ele achava que ele era uma máquina. Aí chegou lá com a realidade, ele viu que ele não era, e 15 minutos não foi suficiente. Aí o bichinho saiu neurótico, achando que era gay por causa disso. Entendeu? Aí o que ele fez? Ele passou a assistir filmes de pornô gay para ver se sentia atração pelos caras. Entendeu? Quando ele saía à noite, ele ficava procurando pessoas que em tese seriam gays para ver se o gaydar delas apitava para ele. Ai, Pedro, desculpa, mas é porque tá muito divertido. Aí ele fazia testes na internet do tipo, responda essas 5 perguntas para saber se você é gay. Aí no final dos testes sempre aparecia uma resposta tipo assim, se você não fosse gay, você não precisaria buscar um teste para responder. Ai, gente, esse homem é interessante demais, gente. O menino sofrendo, mas eu tô achando graça, tá? É porque já passou, tá superado, ele tá bem hoje, então eu já posso rir, tadinho. Mas a verdade é que tudo isso embaralhava a cabeça de Pedro. E foi quando ele começou a fazer terapia. Ah, agora eu sei que você é viado. Terapia pra viado, tá? Macho que é macho, não pensa em nada, não. Engole choro e resolve tudo batendo nos outros, viu? Mas eu tô orgulhosa que você tá na terapia, tá? E mesmo na terapia, ele demorou para ter confiança de contar isso pro psicólogo, porque ele tinha receio de que o psicólogo ia rir da cara dele. Após algumas sessões aí, é que ele introduziu o assunto, né? Coincidência ou não, depois da terapia, ele não via mais os 24 minutos no relógio. Pedro me conta, né, que já tentou se envolver com outros caras por curiosidade, mas que ele não curtiu. Ele flertou com a ideia de que poderia ser bissexual e sempre conversava sobre isso na terapia, né? Esse ainda é um tema da terapia dele. Ô, gente, sexualidade não é questionário de processo seletivo, não. Você sente o que você sente em cada época da sua vida. Politicamente, é importante a gente reconhecer a nossa sexualidade, né, para marcar uma dimensão de representatividade. Então, em cada espaço que a gente ocupa, é importante a gente marcar, sou hétero, sou bi, sou, principalmente como você é LGBT, aquela presença é muito importante nos espaços que são geralmente cis heteronormativos, né? Mas isso não é o que a gente sente no nosso corpo, não é porque você um dia falou que você é hétero, que você vai passar a sua vida inteira sentindo atração por alguém do gênero oposto, sem ser abalado por nada mais que aconteça, entendeu?
Eu, por exemplo, eu me coloco como hétera porque a esmagadora maioria das relações que eu tive são desse tipo. Porque eu realmente me sinto atraída por homens. Ai, como sinto. Ai, como gosto. Mas a heterossexualidade, ela não é uma coisa natural, não. O que é natural é a sexualidade. Sim, a sexualidade, aquele trem, assim, aquele campo fluido que você vai sentindo coisas por pessoas, por lembranças, por memórias, por cheiros, em cada momento, dentro de cada circunstância. Você às vezes é hétero, você tá ali numa bagunça de swing e tal, por exemplo, e quer ir de repente que um homem chupa seu pau, ou você quer chupar o pau de cara. Ou melhor ainda, você quer botar seu cu na reta. Bota! Oh, yes. Delícia pra você, bota, deu vontade, vai. Sujeito, vai. Amanhã você continua você e tá tudo certo. Não dá moral pro que homem acha disso não, a única pessoa que importa, a única pessoa que tem que saber sobre isso e ter orgulho do que é você mesmo, tá? Eu, politicamente, falo que eu sou hétera, mas definitivamente não sou. Significa que sou bi? Também não sei se é por aí, porque eu já fiquei com mulheres e achei super gostoso. Mas eu não tenho experiência suficiente para ocupar uma sigla bissexual que tem uma bagagem política, um contexto social, sabe? O negócio é o seguinte, gente, relaxa e transa com quem der vontade. Se tiver consentimento, é isso. Tá tudo certo, delícia. Hoje, Pedro se sente mais bem resolvido com sua sexualidade. Ele tem tentado sair dessa caixa rígida da heterossexualidade e brincado um pouco com tudo aí, com os corpinhos dele. Amo, gostoso. Isso aí, se joga, Pedro. Hoje, quando ele vê no relógio os minutos 24, ele pensa, porra, já deu minha hora. Realmente, já deu minha hora de ser viado. Tô perdendo tempo com esse negócio de ser hétero até hoje. Concordo, viu, Pedro? Já deu sua hora. E com essa história, o que o Pedro gostaria? Que os caras, os pouquíssimos homens que escutam o nosso podcast, porque eles são muito burros, deveriam estar aqui ouvindo, mas os pouquíssimos homens que estão aqui, ou as mulheres que se relacionam com homens, botassem essa curiosidade aí na cabeça, essa possibilidade de se explorar o próprio corpo. Principalmente o corpo masculino, que é tão limitado, tão travado, tão pouco aberto para tanta coisa. Ele me fala que homens ficam muito enrijecidos com os padrões, né, com essas posições e comportamentos sexuais, que eles ficam com receio que sejam vistos por suas parceiras como gays. E isso é um grande problema, porque você tem problema de ser visto como gay, significa que você é homofóbico. Então, se um homem tem esse problema, então ele tem uma outra caixinha aí para poder resolver. Qual o problema de ser gay? Qual o problema de parecer gay? Entendeu? Não tem problema parecer. Tá bom que você não é, mas se parecer tá tudo certo também, né? Quando a gente aprende a explorar o nosso corpo, fica muito mais gostoso. É verdade. Vale para os homens e certamente para as mulheres. Mas é porque mulher é mais aberta, né, gente? Homem que é o credo. Então, bora se jogar, minha gente. Bora transar. A gente que transa gostoso não atrasa a vida de ninguém. É esse meu recado de fim de temporada, de fim de ano. Vai dar e receber. Vai compartilhar, vai transar, merda. Sai da porra do telefone e transa. Se não tem com quem, vai seriricar, vai bater punheta, entendeu? Mas não desiste de transar com pessoas. Não fica só em punheta e filme, não. Vai transar, vai conectar, porque é muito gostoso. Credo, que delícia! Então, se você tem uma safadeza gostosa dessa para me contar, me manda aqui. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Me alimentem de história, se alimentem de gozadas e saiba, a brava é gulosa.